Olá pessoal, hoje o assunto ele é um pouco mais sério do que normalmente é. Eu quero falar com vocês a respeito dessa polêmica que aconteceu essa semana, né? Talvez um vídeo um pouco tardio, porque já faz uns 3 dias que toda a polêmica aconteceu. Mas é sempre importante você analisar os fatos, verificar o que de fato aconteceu, ouvir todos os lados envolvidos antes de você emitir uma opinião. Geralmente acontece um fato e as pessoas vão logo para as redes sociais, para o YouTube, para poder comentar sobre o fato, e em muitos momentos é necessário que essas pessoas que comentam esses fatos, elas retornem para se retratar por alguma injustiça que cometeu, por não terem analisado a fundo todos os fatos. O que aconteceu? Nesses últimos dias, acho que foi segunda-feira dessa semana, o apresentador do podcast Flow, ele comentou a respeito do nazismo. E ele disse que para combater o nazismo é necessário que as suas ideias sejam liberadas para quem quiser propagar. Porque aí você conhece o mal que é o nazismo e aí sim as pessoas vão conseguir repudiar veementemente esse ato nazista. Foi assim também que pensou o deputado federal Kim Kataguiri. Pois bem, toda a classe da mídia, influenciadores estão dizendo que o Kim Kataguiri e o Monark, eles são nazistas por proferirem essa opinião. Isso é um absurdo. É um absurdo. Foi uma opinião dada, certo? De combate ao nazismo. Uma posição que eu discordo, né? O Monark até chegou a falar que era defensor da criação de um partido nazista para que essas pessoas pudessem expressar suas falas. Eu sou contra porque não tem como criar um partido que seja destinado à eliminação de uma raça, à eliminação de uma pessoa, porque os partidos eles precisam eliminar ideias e não pessoas, não raças. Não podem propagar a morte. Imaginem a criação de um partido do PCC. Você vai dizer, pô, que coisa absurda, PCC, apologia às drogas, ao crime, aos assassinatos. Essa é a ideia do nazismo. Eliminação de pessoas, assassinatos, uma ideologia completamente nefasta. Então, é um absurdo pensar dessa forma, uma ideia idiota. Só que o fato de ser uma ideia idiota não transforma a pessoa em um nazista, porque ele não quis dizer que ele é a favor de matar gays, judeus, negros, ele não falou nada disso. Ele simplesmente deu uma ideia para que o nazismo possa ser melhor combatido. Ah, eu não gostei da ideia, eu discordo da ideia. Ok, é isso que nós temos que fazer. Monark Kim, olha, essa ideia de vocês é uma ideia imbecil, porque fere, né, os princípios da comunidade judaica. É um povo que até hoje é sofrido com esse ato do Hitler, né? É um povo que até hoje eles se lembram amargamente do que aconteceu. Pessoas entravam na câmara de gás para serem incineradas, para virarem sabão. Então isso é um absurdo dos absurdos. Agora, você dizer que o Monark e o Kim Kataguiri são nazistas, aí é uma política de cancelamento tremenda. E o que me deixa mais triste é que pessoas que se dizem de direita também corroboram para esse discurso, para tentar taxá-los como, principalmente Kim Kataguiri, né, que é a pessoa que mais diverge, né, que é o mais combatente do pessoal da direita, taxá-lo de nazista, sendo que ele não é. Mas porque você não gosta da pessoa, é contra algumas pautas, está ofendido porque o Kim ofende o governo, né? Então vai querer taxá-lo como um nazista. E também, isso tudo que aconteceu é um alerta para o próprio Kim Kataguiri, que emite diuturnamente mensagens de calúnias e difamações contra o governo federal. Sempre que o Kim Kataguiri vai se pronunciar, ele se refere ao governo como um vagabundo, bandido e quadrilheiro. Então, ele tá vendo agora como que é alguém caluniar você, né? Porque Bolsonaro, que pese as suas discordâncias, as minhas discordâncias também com ele,
Ele não é um quadrilheiro. É muito diferente da ideologia política do PT, que é roubar, porque sim, é uma ideologia, porque é um projeto de governo você roubar, saquear os cofres públicos. Não tem lá escrito, mas a gente sabe que é um sistema corrupto, a fim de aparelhar tudo para poder sugar o dinheiro do povo brasileiro. E em contrapartida sobrou até para o querido Adrilles Jorge, um dos melhores apresentadores que a Jovem Pan tinha. O Adrilles Jorge, ele se despediu dando um tchau e foi taxado como nazista. Então, onde é que esse mundo vai parar? Tá todo mundo muito louco. E eu digo para vocês uma coisa: o nazismo no Brasil, ele vai prosperar. Vai prosperar? Vai. Sabe por quê? Porque existe uma tentativa clara e explícita de banalização do nazismo, assim como é o estupro. Hoje tudo é estupro, você já percebeu? Você você encosta na mulher, é estupro. Você olhou diferente, é estupro. Então, existe uma banalização que quando de fato ocorre o estupro, você fica, beleza, ocorreu um estupro ali, normal, tranquilo. Assim será com o nazismo se nós ficarmos banalizando todo tipo de ação. Quer dizer que até você dar um tchau a um ato nazista, de repente você não vai poder mais pedir um ônibus, porque quando você levantar a mão para parar o ônibus, para que o ônibus pare para você, você vai ser nazista. Até certa vez no cercadinho do presidente, o presidente pediu oração, as pessoas levantaram as mãos. Teve gente dizendo que era uma saudação nazista para o presidente Bolsonaro. Ou seja, hoje tudo é nazismo. E o que tudo é nazismo torna o nazismo um nada. Então nós precisamos parar e refletir a respeito das nossas posições. Minha solidariedade aos 3 envolvidos no episódio, o Monark, o Kim e o Adrilles. Sei perfeitamente que não são nazistas e que são defensores ferrenhos do combate ao nazismo. Tenho divergências, né, políticas com o Kim Kataguiri. Com o Monark não, porque é só algumas coisas tenho, mas pra mim tanto faz, porque sou um apresentador maconheiro e drogado. Então pra mim tanto faz. Mas em que pese as minhas discordâncias, eu não posso atribuir um falso crime a essas pessoas e até mesmo uma calúnia, que também é um crime. Então que você reflita sobre tudo isso, né? Que você possa pensar e não mais acusá-los. Alguns entrevistados do programa Flow ligaram lá pro Flow, mandaram e-mail pedindo para que os programas que foram gravados com eles sejam removidos porque eles não querem ter sua imagem vinculada a um podcast nazista. Aí eu pergunto, será que essas pessoas já queimaram os seus vistos americanos para não ir mais para os Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, se você não sabe, é permitida a criação de partido nazista e associações nazistas. Mas ninguém nunca se revoltou. Os Estados Unidos foi um dos mais ferrenhos combatentes ao nazismo, mas só que eles aplicam a ideia justamente do Monark e do Kim de combate ao nazismo. Por que você não sabia até hoje que existia partido nazista nos Estados Unidos, associações nazistas? Por quê? Porque o povo tá nem aí, porque sabe que são ideias completamente absurdas e que quem participa dessas ideias são pessoas idiotas, mal intencionadas e que não servem para nada. Por isso que as pessoas rechaçam essa ideia de nazismo, de partido nazista. E foi essa justamente a ideia do Kim Kataguiri e do Monark de defesa do nazismo. Talvez com a criação legal de um partido nazista, as pessoas pudessem ver melhor quais são essas ideias e poder rechaçar o nazismo. Reforço mais uma vez, eu sou contra essa ideia, mas não podemos taxá-los de nazista por pensarem de uma forma tão imbecil. Obrigado até aqui, desculpa esse papo mais sério, mas tamo junto, valeu.